Então vamos lá. Agora na página 308, nós vamos ver as anomalias. São 3 anomalias: a fenilcetonúria, a hemofilia e o daltonismo. Então vamos começar pela anomalia fenilcetonúria. É uma doença de caráter recessivo. Vamos lembrar aquelas letrinhas, né? Que a gente fala Lzinho, Lzinho, Azinho, Azinho, Vzinho, Vzinho. Então essa doença é uma doença de caráter recessivo, ou seja, os alelos só se manifestam em dose dupla. Indivíduos com essa doença são incapazes de degradar o aminoácido fenilalanina. Então, a fenilcetonúria é uma doença genética. Tá? Como é que ela ocorre? O que ela leva? Ela leva a ocasionar no organismo das pessoas deficiência intelectual, convulsões, pelo acúmulo da fenilalanina no sangue e em grandes concentrações, e torna-se o quê? Tóxico ao organismo. Então vamos lá. Assim, quem apresenta esse genótipo, é um gen, vai ocorrer dentro da célula, precisa ter uma dieta adequada, com restrições a alimentos que contenham esse aminoácido. Onde eles são encontrados? Principalmente nas carnes vermelhas, né? No queijo, que é um derivado do leite. Então, as pessoas com fenilcetonúria têm que evitar esse aminoácido. A fenilcetonúria pode ser diagnosticada logo após o nascimento, com aquele famoso teste do pezinho, realizado nos bebês recém-nascidos, ou semanas, né? 15 dias ainda no hospital, depois os pais levam para fazer esse teste. Então lá vai acusar que realmente esse bebê tem essa anomalia, que é o acúmulo da fenilalanina. Voltando a informar, é o acúmulo dessa substância no sangue e produzindo uma grande concentração tóxica. E a pessoa vai perdendo a capacidade da inteligência, as concentrações, e acaba tendo convulsões. Vamos agora para a hemofilia. Também é uma doença de caráter recessivo, mas está associada aos cromossomos X. Assim, um homem XY que tem o alelo para hemofilia, mesmo em dose simples, manifesta a doença. Por isso, ela é mais comum no sexo masculino. Uma mulher só se manifesta a doença se apresentar o alelo recessivo em seus 2 cromossomos X. Tá? Nós temos aqui uma ilustração. O recessivo é XH. Então, prosseguindo. A hemofilia ela é caracterizada por problemas na coagulação sanguínea, podendo ser a causa de hemorragia, tanto interna como externa. Tá? Aquele episódio que a gente tem costume de presenciar, as pessoas começam a colocar sangue pelo nariz, né? E às vezes as pessoas acabam entrando em pânico, mas na verdade é a hemofilia, tá? Presente nessas pessoas, principalmente os homens. Vamos agora para o daltonismo. Assim como a hemofilia, o daltonismo é uma doença de caráter recessivo associada ao cromossomo X. Muito mais comum em homens. Mais uma vez, né, uma doença que é tão comum nos homens, portanto, do que em mulheres. Então é mais comum em homens do que em mulheres, que compromete a capacidade de distinguir cores. Há diferente tipo de daltonismo, né? Sendo o mais comum deles a dificuldade de distinguir o verde do amarelo, ou do amarelo para o azul, em que as pessoas veem ali uma nuance de marrom, de cinza. Então essa doença ela é chamada de daltonismo.